Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Que sabadão agitado de Campeonato Brasileiro, e vamos falar a verdade, hein? Ninguém apostou nos resultados do sabadão, porque rolou goleada, não, acabou não sendo goleada, porque no final das contas o Cruzeiro fez né? Mas tudo estava indicando uma goleada do Atlético Mineiro, com 3-0, depois o Cruzeiro descontou. Vitória do Remo, que não tinha vencido nenhuma fora de casa, só um jogo em 13 partidas, vitória do Remo sobre o Botafogo, que vinha invicto a 9 jogos. No Newton Santos, 2-1. Tropeço do Palmeiras no Santos, dentro do Allianz Parque, com um gol anulado no último segundo. Olha, e tá rendendo meme, que se fosse time A, time B, o gol jamais teria sido anulado. Aquele papo, né? Que a gente já sabe que a incompetência corrupção do futebol brasileiro acaba originando esse tipo de comentário, né? Sendo que também a gente precisa falar que o Palmeiras já foi muito beneficiado. E a goleada do Vitória, essa sim, goleada para cima do Curitiba, 4-1, vou te contar também, pouca gente esperava, né? Uma vitória do time baiano, ok, mas um 4-1 para cima de um time que está organizadinho, estava muito bem, fora de casa, fazendo uma campanha melhor até do que lá no Couto Pereira. Levou 4 do time do Jair Ventura, hein? E o Vitória, quem diria, tá ali, ó, olhando para G5. Campeonato brasileiro, hein? Campeonato brasileiro. E hoje vai esquentar ainda mais, porque tem o Inter querendo sair do sufoco, pegando o Fluminense, que quer sonhar agora com a liderança. Porque pro Fluminense é o seguinte, ele pega um time que não tá jogando muita bola no Beira-Rio, né? Tem um clássico Flamengo e Vasco, tudo pode acontecer, já que Santos e Palmeiras, algo aconteceu que pouca gente esperava, né? E o Palmeiras tropeçou, o Flamengo pode tropeçar, o Fluminense tá ali, ó. Se eu ganhar do Inter, e olha que o Inter é freguesão do Fluminense. Bom, e claro, Vasco e Flamengo, o jogo que tá todo mundo esperando, mas vamos falar da rodada de sábado, que também teve Atlético Paranaense e Grêmio, um jogo bem ruim, muita chuva, um jogo bem abaixo, 0-0 na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense, que poderia ter botado uma distância boa ali na frente, acabou perdendo pontos pro Grêmio. E aí um monte de time ali embolado com 17 pontos, né? 18, 17, 16... Ou seja, time que hoje está na 10ª colocação pode terminar na zona de rebaixamento daqui a 2 rodadas. Né? Tá tudo muito obscuro ainda em termos de quem vai brigar pelo quê no Campeonato Brasileiro, porque a mediocridade é muito grande. Né? Você tira ali 2, 3 times no máximo e o resto é tudo igual. O resultado de ontem que mais chocou, né? Tem esse jogo do Atlético Paranaense com o Grêmio que está dentro da normalidade, né? Ainda mais um jogo com 2 expulsões, uma para cada lado, jogo meio chato. Agora, a derrota do Botafogo para o Remo, ela é sintomática. Ela mostra que o treinador não conhece ainda bem o seu elenco, ou se conhece, tem algumas teimosias indefensáveis. Teimosias indefensáveis que certamente fizeram o Botafogo perder o jogo de ontem. Era um jogo que não se podia perder. Você joga contra o Remo, seja no Pará, seja dentro do Newton Santos, um time como o Botafogo tem que ganhar. É como se o Flamengo, o Fluminense, o São Paulo, o Cruzeiro perdesse pontos para o Remo. O Bahia tomou 4-1 lá, mas o Bahia está conseguindo se recuperar dentro da competição, está no bloco de cima. O Botafogo vai ter que se recuperar diante do Atlético Mineiro. O estádio vai estar lotado, porque a torcida do Galo, além de fazer uma festa pro Hulk, que é a despedida do Hulk, meteu 3-1 no Cruzeiro dentro do Mineirão. Então a situação do Botafogo, dessa derrota pro Remo, ela precisa de uma virada de chave imediata. Da mesma forma que o Franklin Carvalho, ele foi vaiado nos 2 primeiros jogos contra Caracas e Curitiba, e virou a chave lá na Argentina ganhando do Racing, vai ter que fazer a mesma coisa agora, porque o momento pré-jogo do Racing não é bom. Não é bom por culpa dele. Não dá nem para falar, porque é fora de campo, mas é porque a crise...
dessa vez não tem justificativa. Os erros do Franklin Carvalho foram responsáveis diretos pela derrota para o Remo. Tá? E agora o treinador vai ter que dar uma resposta na Sul-Americana. Sobre o Palmeiras que já tinha o Flamengo ali nas costas, né, acossando, afinal de contas, beleza, 6 pontos de vantagem, mas o Flamengo tem um jogo a menos e tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã, então os 6 podem virar 0. Agora o Flamengo pode ultrapassar o Palmeiras. Então o Palmeiras está secando muito o Flamengo. Está torcendo muito para o Vasco. Bom, sem Arrascaeta, pode ser que o time perca muito, né, da criatividade. Não sei se o Flamengo vai sobrar contra o Vasco. E o Vasco vem animado pelo 3-0 em cima do Olímpia. Né? Era o time reserva do Olímpia, era o time misto do Vasco. São realidades diferentes, muito diferentes. Libertadores, Sul-Americano de Campeonato Brasileiro é muito diferente, mas é muito diferente mesmo. A qualidade de um time que é Z4 do Brasileirão é superior a um time de Sul-Americana. E às vezes até de Libertadores da América. Tanto é que o Mirassol, em 3 jogos, tem 2 vitórias. Tá? Então, Flamengo tem que vencer, o Palmeiras tem que torcer para o Flamengo não ganhar, se possível perder, para que ele consiga colocar uma distância ainda maior. O empate pode não ser tão ruim se o Vasco ganhar do Flamengo. Aí você bota 1 a mais, né? E o Flamengo não teria como passar o Palmeiras, no caso de Palmeiras e Flamengo vencendo todos os jogos do turno, o Flamengo ainda assim não teria como passar o Palmeiras se o Flamengo perde para o Vasco hoje, né? O Vasco tá ali naquele bolo dos times com 17, 16 pontos, tem 16, e pode dar um salto na tabela. A gente fala salto na tabela, mas enfim, é o Campeonato Brasileiro ainda no turno. Faltam alguns jogos para o final desse turno. Temos 5 jogos até a Copa do Mundo, né? Talvez nem termine o turno. Mas as equipes têm que terminar o melhor possível. Porque tem janela, algumas se reforçam, outras perdem jogadores, enfim. Então o jogo para o Vasco hoje é muito difícil. O Vascaíno sabe disso, o Vasco sabe disso. O empate não é um resultado ruim. Ano passado o Flamengo tropeçou no Vasco 2 vezes, o Vasco segurou o Flamengo 2 vezes. Então tem a esperança de fazer isso hoje. E o Flamengo a esperança de encostar ainda mais nesse Palmeiras que tropeça no Santos. Santos que estava ficando feliz da vida, tô saindo do Z4, opa, ganhando um clássico, ganhando moral. Vida do Santos não tá fácil, em Sul-Americana, em Campeonato Brasileiro. E aí sofre um empate com o Flaco e no último segundo gol do Alan, mas que bateu no braço do jogador do Palmeiras. Não dá para reclamar, não dá para falar que é perseguição, que se fosse time A, B, não dá para falar isso, né? Enfim, empate, não sei se foi justo, né? Porque não tem justiça no futebol, mas o Palmeiras não fez também por merecer uma vitória incontestável contra o Santos. Roleze é grande destaque, o Santos joga muito mais sem o Neymar, impressionante. Roleze ontem jogou muita bola. Outro jogo foi o Clássico Mineiro, né? Esse imprevisível até o final. Primeiro o Galo em crise. O Galo perto da zona de rebaixamento, o Galo lanterna na Sul-Americana, em completa crise, o Cruzeiro em ascensão, vencendo 3 jogos seguidos, bem na Libertadores, bem no Brasileirão, se recuperando. Toma 2-0 do Atlético Mineiro com 30 minutos de primeiro tempo, tá 2-0 Atlético Mineiro. Cruzeiro completamente perdido. Chega no segundo tempo, jogador expulso, e aí, aliás, o Arroio, que partida horrorosa do Arroio ontem. Não cruza, não chuta, não dribla, mas fez besteira o jogo inteiro. Coisa horrorosa a partida do Arroio. E ainda faz o favor para o seu time de ser expulso. Com 2 jogadas assim, bobas. Né? E aí, com a menos, o Galo foi lá e Cacierra fez 3-0 no cruzamento perfeito do Renan Lodge, um dos melhores em campo, o Renan Lodge ontem. E aí vem o Lianco, né? Como sempre, fazendo besteira. Também foi expulso. O Atlético Mineiro, na despedida do Rui contra o Botafogo, já tem 2 desfalques, né? 2 jogadores que estão suspensos, que é o Alan Franco e o Lianco, né? E o Cruzeiro com 2 a menos, depois o Galo com 1 a menos. O Cruzeiro ainda descontou com o Caio Jorge saindo da seca. E o que falar da vitória do Vitória sobre o Coxa, que faz com que o Vitória fique bem longe ali da zona de rebaixamento. Muita gente colocava o Vitória como potencial candidato a cair. Ainda acho que a briga do Vitória é lá embaixo, mas está conquistando pontos que no ano passado não conquistou.
No ano passado o Vitória estava lá embaixo, nesse momento. Agora o Vitória está lá em cima. Enfim, um grande esse ano vai cair, gente, porque ó, tem muita gente na briga, hein? Botafogo, Santos, Corinthians, Vasco, Inter, Atlético Mineiro, o próprio Cruzeiro, que tem time para ficar lá em cima, mas perdeu para o Galo, que estava em crise. Enfim, olha, esse ano é muito time grande brigando para ser a quarta vaga ali. Porque, assim, na minha opinião, Chapecoense, Mirassol e Remo, mesmo com o Remo vencendo ontem, queda certa. Muito difícil de escapar, né? E um grande está tendendo a cair. Quem será? Beijo grande, até a próxima edição do Dois Toques, a casa do futebol.